Pintou, para aqui, tem Beto, é gol! Salve, salve, meus amigos, bom carnaval a todos, hein? Desculpa eu ter desaparecido na sexta e no sábado, mas estava curtindo, né, de certa forma, o carnaval. Estamos de volta aqui no Band Esportes, na Placar e no canal também neste domingo, e vamos repercutir, de certa forma, essa vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda por 3-0, me perdoe, mas também vamos falar sobre o pós-jogo, que foi tão ou mais importante do que a própria partida, né? Quando o Marcos Braz dá uma entrevista aos repórteres que lá estavam, e foi questionado, e deveria ter sido questionado mesmo, parabéns a quem fez a pergunta, sobre o Igor Coronado, né? Se o Flamengo tinha interesse pelo jogador. E o Marcos Braz foi enfático, né? Quando falou assim, 0 chance. Eu acho que o Flamengo está cometendo um grande erro, na verdade, sabe? Porque a gente está falando de um jogador aqui que não foi testado no mais alto nível, competitivo, evidentemente, né? Um jogador que fez a sua carreira em outros centros do futebol mundial, em Malta, né, e tal, mas que na equipe do Al Ittihad, eu fico bem à vontade para falar sobre isso, porque comento os jogos da Liga Saudita no Band Esporte, fazia um grande trabalho, né? Um jogador que rendeu pra caramba, jogando no meio de campo desse time. Depois a gente vai falar um pouco como ele joga, aquela coisa toda, mas fará, eu acho, essa falta de interesse do Flamengo uma falta importante aí ao Flamengo, principalmente no período de Copa América, né, em que haverá 9 rodadas, em que o Flamengo terá uma série de desfalques, né? O Flamengo fez boas contratações nessa janela? Fez, e está ainda na ativa, né? Não significa que o Flamengo tenha encerrado a participação na janela, mas o Coronado seria uma boa, a gente já gravou vídeo sobre isso aqui. Eu acho que é um grande erro da diretoria do Flamengo. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que curte fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora, nesse momento, no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao seu primeiro depósito. Isso vale para até R$100, tá? Então, por exemplo, no seu primeiro depósito você fez 100, eu te dou R$20, tá? É óbvio que você não vai sacar esse dinheiro é para você ser usado, esse crédito, esse bônus, é para ser usado para você fazer sua fezinha no site kto.com, tá? E o mais legal da história toda é que eu posto as melhores odds do mercado no meu Instagram, diariamente, tá? No @Bernardo, aqui nos stories eu posto sempre as melhores odds do mercado para você de KTO.com, tá? E você quer aprender a fazer uma aula de graça de violão ou guitarra, você não sabe o que está perdendo, hein? Entre agora no site do professor de guitarra e violão Átila Reis, o link está aqui na descrição desse vídeo, e agende uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, na tela do seu celular. Ele é um músico profissional, então não há pessoa mais indicada para fazer com que você aprenda a tocar guitarra do que um músico profissional. Então, agende a sua aula gratuita, exclusiva, particular e ao vivo de qualquer lugar do mundo. Retomando o raciocínio aqui neste vídeo, tá? O glorioso Coronado, né? É um jogador que pode atuar num losango de meio campo, como vértice lá de cima, né? Onde joga uma Arrascaeta, por exemplo, quando o Flamengo joga nessa configuração. Não foi o caso da partida contra o Volta Redonda, mas a gente vai chegar lá, tá? E ele pode jogar também pelos lados, tá bom? No meio de campo, sempre, né? Foi assim, por exemplo, jogando com o Romarinho, né? Romarinho, jogador com passagem pelo futebol brasileiro no Corinthians, bem sucedido, aliás, jogando, né, saindo da parte lateral do campo, no meio de campo, e fazendo a diagonal para dar uma assistência ali, ou até mesmo fazer um gol, um jogador que marcou muitos gols na Liga Saudita e tal. Ele jogou melhor do que o Benzema, né, nessa passagem do Benzema, que eu nem sei se vai continuar pelo Al Ittihad, mas o Benzema deu uma largada, né, e o Coronado e o Romarinho, pelo contrário, jogando sério, né, jogando muito sério ali. Então, assim, quando o Nuno Espírito Santo era técnico do Al Ittihad, era comum o Al Ittihad ter um losango no seu meio de campo, com Fabinho, Kanté, Coronado e Romarinho,
tá? E Ramdallah e Benzema à frente. Depois isso mudou com a entrada do Marcelo Galhardo. E passa pelo Marcelo Galhardo, claramente, a dispensa até do Coronado, né? Entendo muito bem, mas isso mostra a força, né, que o Marcelo Galhardo tem nos bastidores ali do clube saudita, né? Ele tinha a chave da sala da presidência do presidente Rodolfo D'Onofrio no River Plate, e me parece que tem a chave também na presidência do dono do clube, no caso, que é o governo saudita, né? O governo saudita é dono do Al Ittihad, assim como é dono do Al Hilal, do Al Nassr e do Al Ahly. Então ele tem muita moral por lá. E aí chegou, falou, não, esse jogador aqui talvez não faça parte dos meus planos, havia uma vontade de o Coronado jogar no futebol brasileiro também. E claro, né, todo mundo olhou, falou, pelo menos as pessoas que acompanham o Sauditão, olharam e falaram, pô, tá aí uma oportunidade de mercado muito boa, né? Literalmente uma oportunidade de mercado, porque o clube que adquirir o Coronado não vai precisar pagar direitos pelo jogador, né, federativos, pagar pelo passe, não é firmar um contrato ali, que pode até ser de produtividade, aquela coisa toda, para ver como o Coronado se encaixa. O Coronado gostaria de jogar, isso é informação, tá? No futebol do Rio de Janeiro também, né? Então, poderia ser uma oportunidade, né? O técnico Tite, inclusive, disse, em determinado momento, que não queria, depois do jogo contra o Orlando City, né, jogadores para comporem um elenco, que se fosse isso ele ficava com a garotada. Queria jogadores que resolvessem. O Coronado é um daqueles que podem resolver. Então eu lamento essa falta de interesse do Flamengo no Coronado, Igor Coronado, jogador do Al Ittihad, que está de saída do Al Ittihad, e pode pintar de repente no Corinthians, sei lá. Tá? Falando sobre o jogo em si, um primeiro tempo muito bom do Luiz Araújo, né? Me surpreendendo até, o Flamengo entrou num esquema com 3 jogadores, né, no ataque, 2 mais abertos, né, que é a forma que eu não me entusiasmo tanto assim de jogar do Flamengo, mas o Flamengo criou e desperdiçou muitas oportunidades, né? Acho que até correu ali com a bola na trave no segundo tempo, um risco de sofrer um empate, que na minha visão seria injusto, mas o Flamengo, acho que mais uma vez, né? Isso acontece desde os tempos do Domi, né? Cria muitas oportunidades e acaba perdendo muitos gols. Depois com o Pedro batendo pênalti, né? Perdendo, né? Mas o Paulo Henrique se adiantou de fato na hora da cobrança e batendo de novo, fez o gol dele. E o Ayrton Lucas também, após um grande passe do Arrascaeta que entrou no segundo tempo. Me parece que a formação de meio de campo, né, do Flamengo nesse sistema com Pulgar, Gerson e Arrascaeta é melhor do que aquela formação do primeiro tempo com o Alan, que deu um passe precioso para o Gabigol, inclusive. Alan, Vitor Hugo, né, que é uma no cravo, outra na ferradura, e De La Cruz. Tá bom, pessoal? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.